Flávio, clientes, colaboradores da BGC. A gente abre aqui mais um Charity Day. É a 16ª edição do Charity Day da BGC no mundo como um todo. São 16 anos que a gente vem, a empresa como um todo vem doando 100% da receita desse dia para as diversas instituições de caridade ao longo do mundo, tanto nos Estados Unidos quanto nos escritórios regionais das nossas subsidiárias. Aqui no Brasil não vai ser diferente, tá? Esse ano a gente vai estar doando a nossa receita desse ano para basicamente 3 instituições, que é o Pro Criança Cardíaca, é o Instituto Social A Equalitas e a Casa de Idosos Landina Lobo. É com prazer que a gente atua também socialmente para melhorar a sociedade, para a gente fazer a nossa parte como empresa e devolver um pouco do que a gente arrecada em receita para a melhoria do dia a dia de pessoas que precisam. Eu acho que isso é o papel das empresas também, e acho que isso a Riachuelo, com o Flávio, que faz bastante no dia a dia. Nesse ano, dado o ano inusitado que a gente vive, como pessoas, como empresas, como país, a gente teve um formato digital, que eu estou gostando bastante. Estou tendo a chance aqui de bater um papo nós todos, né? Com o Flávio. Eu acho que isso é um formato, de novo, do mundo digital. Quer dizer, vai ser a primeira vez que a gente vai ter aqui um evento digital com a gente. Na verdade, o formato é um pouco diferente, mas a gente não deixa aqui de estar ajudando quem precisa. A gente mantivemos o evento. Eu queria agradecer a participação do Flávio, que é um dos grandes empresários, um dos gestores mais bem-sucedidos do país, tá? Que hoje compartilha com a gente aqui a visão um pouco do varejo, de como tocar uma empresa do tamanho da Riachuelo, do Guararapes, no momento de crise, como se adaptar às mudanças drásticas que aconteceram de um mês para o outro, de um dia para o outro, e como a gente sobrevive como empresário, como empresa, como engaja, como muda, como se abre para um novo modelo de negócios num espaço de tempo tão curto. E agradeço também esse prestígio que está dando para a BGC hoje com o seu tempo. Um pouco da história dele: entre 2008 e 2018, o Flávio foi o CEO do grupo Guararapes, foi criado pelo seu pai na década de 50. Durante essa década, a rede da Riachuelo teve um maior crescimento da sua história, passou de 100, me corrija se eu estiver errado, tá, Flávio? De 100 para 300 lojas em todo o território nacional. E acho que, fora um grande empresário, o Flávio é uma pessoa muito engajada, não só na discussão de empresa, do empresariado como um todo, mas como fazer um país melhor, tá? Um país com mais igualitário, com uma discussão política melhor, de maior qualidade, e um país mais liberal, tá? Flávio, seja bem-vindo ao nosso Charity Day de 2020. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? É um grande prazer, realmente, pela BGC e pela minha pessoa. Extremamente honrado com o seu convite. Eu acho que eu me sinto realmente quites com a minha missão como pessoa ao disseminar essa fantástica história de superação da BGC. Realmente é um exemplo de superação, uma empresa que literalmente ressurgiu das cinzas. E nada pode ser mais inspirador nesse momento, onde a gente precisa também, em escala menor, ressurgir, se reinventar, se reconstruir, como ter o exemplo dessa empresa maravilhosa que você lidera e aqui no Brasil. E é muito bom, eu fiquei muito honrado com o convite para participar desse dia tão emblemático, desse 11 de setembro, onde vocês realmente nos ensinaram que nenhum problema é grande o suficiente que nos faça desanimar, né? É nesse momento que desabrocha o valor da solidariedade, da cooperação, e vocês têm dado um exemplo muito bonito. É engraçado, Flávio, até antes de começar o bate-papo, eu trabalhava no Banco Fator na ocasião, em 2001, né? E uma das contas que eu cobria como broker era a conta da Cantor, que era a nossa empresa mãe, e a Cantor ficava num dos andares, o trading floor da Cantor ficava em um dos andares do World Trade Center, de uma das torres. E a pessoa que era o trader que eu cobria, quando eu estava no escritório, quando eu vi o acidente,
eu liguei para, eu chamei ele a gente tem uma linha direta, né, com os clientes, eu chamei ele na linha direta e já não funcionava mais. Então foi bem, isso me lembra até hoje. Foi um episódio bem triste. Naquela ocasião, se eu não me engano, morreram 720 pessoas da Cantor, né, que estavam basicamente no andar, se eu não me engano, acima da onde a aeronave, a primeira e a segunda aeronave, colidiu com o prédio. E acho que o mundo mudou bastante, né, de 2001, de 11 de setembro de 2001 para cá. Eu acho que igual a pandemia que a gente viu esse ano, o mundo foi um mundo antes de 11 de setembro e foi outro mundo depois de 11 de setembro. Eu acho que o mundo é hoje o mundo antes de março desse ano, quando a gente explodiu a pandemia, e a gente vai estar vendo o mundo após 2020, né? Eu acho que entrando um pouco nesse tema, Flávio, até uma das perguntas que a gente tem aqui para fazer para você, em plena pandemia, vocês estão trazendo a Cartas, que é de roupa de bebê, para o Brasil. Como vocês estão lidando e estão enxergando essa saída da crise? Como é que vocês estão lidando como empresa? Que oportunidades vocês estão observando? Geralmente, crise gera muita oportunidade. Como é que vocês estão lidando como empresa, com o tamanho de vocês, no varejo, num país complicado como o Brasil, em relação a esse ano e essa crise que a gente está vivendo? Emílio, o ensinamento é que nenhum desastre, nenhum tsunami é tão ruim que seja totalmente ruim. Sempre tem um lado positivo, o lado do aprendizado. É justamente esse lado que a gente tem que exercitar nesse momento. Eu assisti, a semana passada, uma palestra de um jornalista que eu aprendi a admirar e fiquei muito encantado. Ele se chama Pedro Doria. Ele falava sobre os desdobramentos positivos, a influência da peste negra para a reconstrução da humanidade. E é surpreendente como o pior desastre, a pior pandemia da história, que dizimou em alguns países 2/3 da população, trouxe uma incrível contribuição no sentido da formação da cidade pós-medieval, do novo desenho, do surgimento da burguesia. E é incrível. A pandemia de 2020 está já mostrando o seu lado positivo. Tem muitas similaridades com o que acontece nos pós-guerra, principalmente para o nosso setor. Aqueles que esperavam encontrar um consumidor acuado, arredio, recluso, estão realmente se surpreendendo com o ânimo, a retomada, que muito se parece nos períodos do pós-guerra, né? O período pós-guerra foram os períodos da moda mais exuberante, do consumidor precisando desesperadamente encontrar, né, um lado positivo, um reencontro com as coisas boas da vida. E nós estamos realmente constatando isso nesta retomada que está acontecendo. E o mais importante é a descoberta do valor da solidariedade, né? Existem pessoas que guiam as suas decisões perguntando o que é bom para mim. Algumas mais generosas perguntam o que é bom para minha família. Outros o que é bom para minha empresa ou para o meu país. E a gente descobre que as pessoas são tão melhores quanto mais aberto é o seu leque desta pergunta. Eu acho que cada vez mais existe menos espaço para aquelas pessoas que guiam as suas decisões pela primeira pergunta. O que é bom para mim? O valor do altruísmo, da cooperação, principalmente no mundo digital, é cada vez maior. Por exemplo, eu acho que tende à extinção a empresa de varejo solitária, aquela que se vê apenas como uma loja passiva que abre as suas portas e fica aguardando o cliente chegar. É cada vez mais importante, para uma questão de sobrevivência, estabelecer conexões, estabelecer ecossistemas, né? Nós nos vemos, já há muito tempo nós já nos vimos como uma rede de varejo. Nós queremos ser o elemento de aglutinação de todo esse mundo maravilhoso do lifestyle, de moda e tudo que é satélite em torno dessa coluna central da moda e do estilo de vida. Isso envolve realmente a cooperação, não só dos nossos 40 mil colaboradores, mas de literalmente milhares de parceiros de outras empresas, né? No mundo que o Fred Trajano fala, uma palavra que eu adorei e incorporei ao meu vocabulário, é o mundo da competição.
né? Você não pode mais ver o seu lojista de frente, como você via no mundo físico, como um competidor a ser combatido. O sucesso nesse mundo onde, dizem os americanos, the winner takes all, justamente será construído em torno daquele que tiver maior capacidade de despertar esse sentimento da cooperação e da solidariedade. Muito bom, muito bom. Isso é importante ouvir, sim. Vocês, como é que o varejo vai, como é que o varejo vai mudar estruturalmente após essa pandemia? Qual consumidor a gente espera encontrar em 2021, após ter passado efetivamente essa crise, no setor de varejo e moda especificamente, Flávio? Bom, Hermínio, o mundo físico é mais democrático. O cliente entra no shopping, entra por uma porta, vai até o fim do mall, volta pelo outro corredor e cada um dos players, cada um dos lojistas tem seus 5 ou 10 segundos de fama, de oportunidade, de acordo com o tamanho da sua frente. O mundo virtual é muito mais desafiador, porque é muito mais excludente. O cliente não vai ter 300 aplicativos de moda no seu smartphone. Ele vai escolher um, né? E justamente esse que será o que tiver a maior capacidade de aglutinar em torno do seu propósito, do seu modelo de negócios, né? O nosso objetivo na Riachuelo nesse período de digitalização acelerada, né? A frase mais ouvida, parafraseando Juscelino, 5 anos de inclusão digital em 5 semanas. Realmente vai, acho que, a sair do pós-Covid como a mais digital das empresas de estilo de vida. Nós tivemos um crescimento surpreendente da digitalização, de 3 dígitos altos, em algumas semanas 500%, 600%, 700% de expansão, e o desenvolvimento das conexões para ser realmente o super app de moda, né? Eu acho que da mesma forma que redes convencionais de varejo vão ter um momento, né, até de obsolescência, né? A gente vê nos Estados Unidos realmente as empresas que se veem apenas como rede de lojas estão saindo do jogo, ao mesmo tempo daquelas que se veem como esse ponto de aglutinação que junta não só moda, mas fitness, cultura, lazer, viagem, gastronomia, é todo um mundo que representa 30% do dinheiro que circula na internet e 50% do conteúdo, e geração de conteúdo é também algo muito importante. Então, nós estamos agora na formação do nosso marketplace, já com negociações avançadas, com algo em torno de 400 marcas altamente sinérgicas com este mundo, onde o fundamental é gerar recorrência e relevância, né? Nós temos uma frequência de visita nas nossas lojas da ordem de 1 por mês, que é muito boa para o setor. Mas para você ter relevância e você merecer habitar esse espaço tão nobre que é o aplicativo, aquele pequeno ícone no smartphone do celular do consumidor, você precisa ter frequência diária. Para isso, você precisa abrir todas essas portas de sinergia com outros parceiros, né? Diluindo as fronteiras que eram muito nítidas no mundo físico e agora se tornam etéreas no mundo digital. A gente está vendo já, Flávio, uma recuperação econômica em varejo, principalmente, a níveis próximos do mesmo período do ano passado. Vocês já observam isso? Como é que você está observando essa retomada nos últimos meses em relação às vendas da Riachuelo? A gente consegue já observar uma retomada pungente da economia para níveis pré-Covid em 2019? Hermínio, nós somos uma empresa de capital aberto, não podemos ainda antecipar números muito definidos, mas eu posso falar em nome da nossa entidade, o IDV, né? Onde o IDV é uma entidade que congrega as 80 maiores redes de varejo e é um setor transversal, né? Ele pega desde Conheço a associação, alimentos, né?
Nisso houve alguns setores que sofreram bastante com os não essenciais, em alguns momentos com 100% das lojas físicas fechadas, e outros setores tiveram desde o primeiro momento até um crescimento de venda, como os relacionados à alimentação, às redes de supermercado, às redes de farmácia, mas agora até os setores já essenciais. É lógico que isso tem um aspecto cruel, da mesma forma que houve essa acelerada inclusão digital, houve também uma aceleração exponencial aí de outro processo que já vinha acontecendo no varejo, que era a consolidação, ou seja, as grandes redes ganhando market share. Claro que isso é atenuado também agora pela formação dos marketplaces, com a tecnologia criando espaço para abrigar players menores em nichos complementares da grande rede. Então, mas nós podemos dizer que, de maneira geral, já as vendas já estão aí no final de agosto, começo de setembro, com um patamar muito semelhante, até superior às mesmas lojas físicas no ano passado. E some-se a isso um crescimento realmente surpreendente de penetração dos e-commerce de todas as redes, né? E esse é uma conquista que veio para ficar. Quer dizer, a gente, quando as lojas fechadas, houve naturalmente... E o nosso modelo logístico permitiu uma grande adaptabilidade nesse período, na hora que, como a nossa logística, no jargão do setor, é uma logística puxada, né? Ao invés de você pré-alocar cada novo produto 100% do estoque em função do histórico de venda de cada loja, inclusive a loja digital, o nosso modelo, que é realmente um diferencial aqui no mercado brasileiro, a gente abastece de cada produto com a pequena degustação para todas as lojas, inclusive a loja digital, mantendo nos centros logísticos um grande pulmão de retaguarda de estoque que vai sendo alimentado diariamente para cada loja por SKU de acordo com a demanda. Na hora que houve um fenômeno surpreendente como esse, onde as lojas físicas ficaram travadas, mas a loja digital explodiu de demanda, essa integração permitiu manter a demanda da loja digital atendida, né? Então, com isso, nós podemos ter realmente um crescimento de penetração do mundo digital muito maior. Agora, quando as lojas físicas reabriram, por uma agradável surpresa, a gente viu que esse espaço que havia sido conquistado para um cliente mais digital permaneceu ativo. Foi um território novo conquistado. E até desse crescimento, em torno de 100% do crescimento foi dos clientes que já se relacionavam com a empresa. 300% veio de clientes que nunca tinham se relacionado com a empresa, o que é muito, muito animador, né? Que interessante, que interessante. Como é que tá a sua expectativa para 2021 para a economia, Flávio? Como é que você está olhando o ano que vem em relação ao varejo especificamente? Emílio, eu acho que foram muito felizes as iniciativas no sentido das medidas anticíclicas, né? Nas medidas visando a preservação do emprego e a manutenção de um mínimo de renda para esse consumidor. A gente está vendo que o Brasil realmente está performando muito bem em relação a outros países semelhantes. Eu vi dados do Banco Mundial comparando com as outras economias da América Latina. Já vimos aí o número de julho para o emprego extremamente animador, com criação de empregos líquidos. Então, eu acho que nada tão poderoso como as ideias boas. O Brasil vinha numa temporada de ideias ruins, de inchaço do Estado, como eu costumava dizer, o carrapato ficou maior do que o boi, o Estado se tornou tão hipertrofiado que passou a não caber mais no orçamento, e nós estamos realmente hoje comemorando uma equipe econômica com uma visão de livre mercado, uma visão de melhora do ambiente de negócios, de forma obsessiva, né? A gente vê entre as autoridades da área econômica do governo federal uma verdadeira obsessão de melhorar o Brasil nesse indicador fundamental, que é o ambiente de negócios, né?
muito entristecedor e desanimador a gente vê o Brasil seguidamente, ano após ano, ali entre as piores classificações de listas como o Doing Business do Banco Mundial, como da Heritage Foundation, na questão da complexidade do sistema tributário, na obsessão regulatória do Estado. Então, isso eu acho que esse governo está fazendo muito bem no sentido de buscar, por força das reformas, né, com grandes perspectivas de aprovação, a gente está no lugar, como país, que a gente merece estar, entre os melhores ambientes de negócio, porque a qualidade do nosso empreendedorismo é uma referência mundial, né? O modelo de gestão, a qualidade, o espírito empreendedor, que é inato do brasileiro, é reconhecido. Quer dizer, dos jovens talentos que saem das faculdades, existe um percentual desses talentos que empreendem até maior do que a pátria do empreendedorismo, que é os Estados Unidos. Agora, acontece que a qualidade das sementes é muito boa, mas ela é lançada num terreno estéril, né, no 153º pior ambiente de negócio, dos mais hostis. Então, na hora que a gente tiver realmente um terreno fértil, um país receptivo a essas sementes de tão boa qualidade, a gente realmente vai deslanchar. Então, eu acredito sim na chamada retomada em V, porque a partir de agora, com a desaceleração dos planos sociais que conseguiram manter o mínimo de dignidade a essa parcela enorme da população, que o Paulo Guedes chama dos invisíveis, esse indicador de julho, se Deus quiser, agora em agosto, ele vai vir mais robusto ainda, até na nossa empresa. Então, a gente já está retomando contratações, e acho que isso vai estar se disseminando. Então, o plano de assistencialista do governo passa a ser substituído pelo melhor de todos os planos assistenciais, como dizia Ronald Reagan, que é o emprego. Acho que nós vamos ter uma forte geração de emprego daqui para frente. Isso é importante. Entrando um pouco no tema de capitalismo consciente, que você é um dos grandes, um dos líderes desse movimento, quais são os passos, na sua opinião, para transformar uma cultura de uma empresa já sólida, já tradicional, que já com longa estrada, que ela leve em consideração e seja mais e pratique efetivamente o capitalismo consciente? Quer dizer, até se você puder dar um briefing rápido para os nossos participantes aqui, o que é o conceito do capitalismo consciente, e acho que até após a pandemia é cada vez mais preeminente esse tipo de approach para o capitalismo, para o dia a dia das empresas. O que seria esse conceito, e como as empresas já consolidadas e não as startups, não de milênios, como é que elas têm que ter essa flexibilidade para implementar no seu dia a dia, na sua cultura corporativa, ter uma mentalidade mais consciente de capitalismo? Flávio. Bom, Hermínio, nós, como liberais, acreditamos no poder de inclusão do capitalismo, do livre mercado. A humanidade, nos seus 20 e poucos mil anos, né, sempre teve 90% ou pouco mais de excluídos, tanto 90% vivendo na miséria absoluta, até 200 anos atrás, como você pode tomar como marco a obra seminal de Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, ou o início, a criação de uma máquina transformadora, que, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado do setor têxtil, o tear mecânico foi um elemento de transformação da humanidade. A partir daí se iniciou o capitalismo moderno, que conseguiu, em 200 anos, transformar os 90% de excluídos em 10% de excluídos. E hoje nós temos uma humanidade com 90% de excluídos, 90% que vivem acima da linha da pobreza, né? Alfabetizados também numa enorme maioria. Então, realmente, o capitalismo é o grande motor, não só de inclusão, de geração de riqueza, mas também é o elemento mais inteligente para
para a distribuição de riqueza, né? Como ver esses números de inclusão. Mas um capitalismo não é em torno de dinheiro, não é em torno de ganância, não é em torno da última linha da nossa empresa. Uma empresa que existe para ganhar dinheiro, ela não prospera. Uma empresa existe para atender a um propósito, né? E o propósito acaba transformando a empresa numa empresa lucrativa. Dizer que uma empresa existe para ganhar dinheiro é mais ou menos como dizer que uma pessoa existe para comer, né? Uma pessoa não existe para comer, ela come para ser saudável, para ser forte e atender a um propósito, né? Então, essa é uma fórmula que nós aplicamos aqui com muita convicção na nossa empresa. A nossa empresa é saudável, é lucrativa, porque existem 40 mil missionários que compartilham o mesmo propósito, que é fazer da moda uma ferramenta poderosa de inclusão, né? A Riachuelo cresceu e implementou um modelo realmente peculiar que vai do fio até o crédito, né? Extraindo sinergias dessa longa e conflituosa cadeia têxtil, mas porque ela tem um ponto, tem um farol que nos guia, que é perseguir este propósito. A moda sempre foi um mundo arrogante, elitista, até excludente. Existiam os fora da moda e os dentro da moda. Até que a Riachuelo viu que nós tínhamos um modelo capaz de colocar esse sonho da moda do bolso da grande maioria dos brasileiros. E conseguimos realmente alargar as portas de acesso desse mundo, que tem tudo a ver com a autoestima da mulher, tem tudo a ver com a inclusão. Aliás, inclusão nas duas pontas, porque além de incluir por esse toque de magia da moda, do sonho, do aspiracional, inclui também pelo emprego, que é a grande porta de entrada da inclusão. Nós somos o 15º, estamos entre os 15 maiores empregadores do Brasil, né, empregando numa região extremamente carente, né? E agora, nessa pandemia, nós pudemos realmente, com muita alegria, colocar esse modelo a serviço do combate desta guerra, fazendo o que a gente sabe fazer bem, fazer com excelência, que são as mãos habilidosas das costureiras das nossas empresas, herdeiras diretas da antológica Mulher Rendeira Nordestina, né, que coloca tanto amor, tanta habilidade em tudo que faz. Então, nós mobilizamos 60 fábricas do sertão do Rio Grande do Norte para equipar esses verdadeiros heróis da resistência, que são os profissionais da saúde. Muitas vezes sem equipamentos como máscaras, como aventais, como propés, como batas, né? Todo tipo de toucas, todo tipo de equipamento. Com isso, nós conseguimos, além de destinar, né, 35 milhões em recursos para esses equipamentos, colocados à disposição de prefeituras, de hospitais, instituições de saúde, e manter viva uma atividade fundamental de pequenas fábricas em pequenas cidades do interior, lá no Rio Grande do Norte. Então, isso talvez, em poucas palavras, uma definição dessa coisa maravilhosa que é o capitalismo consciente, né? Unir o propósito à prosperidade. Muito bom. Essa pergunta, inclusive, foi de um participante, foi da Gabriela Moro, que é um participante aqui, que inclusive é uma colaboradora nossa, que está participando do live, tá? Você sabe, Emílio, deixa eu contar uma historinha aqui que eu sempre, nas reuniões de trainees, é uma historinha que faz parte aqui da cultura da antologia aqui da empresa. Diz que isso também ajuda a explicar o que é o capitalismo consciente, né? Diz que existia numa obra 2 trabalhadores que estavam lá trabalhando, agora um visivelmente mal-humorado, com a cara fechada, e outro com um sorriso nos lábios, os 2 fazendo exatamente a mesma coisa, né? Carregando tijolos, né? E foi perguntado àquele que estava com a cara fechada, cara de poucos amigos: o que é que você está fazendo? Esse meu emprego é um suplício, olha minhas mãos como estão, eu fico aqui sol a pino, de 8 horas por dia, carregando esses tijolos e tal. E foi feita exatamente a mesma pergunta àquele que estava fazendo exatamente a mesma coisa, mas com um sorriso dos lábios. E você? E você, o que é que você está fazendo? Eu estou construindo a catedral da minha cidade, né? Essa é a diferença entre um carregador de pedras e um construtor de catedrais.
estão fazendo a mesma coisa, mas um tem exatamente a noção do seu papel e do seu propósito. Um é movido a um propósito, o outro talvez movido a um salário no fim do mês. Essa é a diferença entre o capitalismo convencional e o capitalismo consciente. Capitalismo consciente, boa, uma ótima comparação. Uma ótima comparação. A gente podia fazer um coaching, um treinamento com parte do nosso legislativo e executivo. O que é a política consciente e o que é política? Qual que é o propósito da gestão pública, efetivamente? Os que estão lá decidindo, perguntando o que é bom para mim, e os que estão perguntando o que é o meu país. Isso é uma grande diferença, faz toda a diferença. E eu acho que isso divide os diversos tipos de seres humanos. Nessa seara ainda, até nessa brincadeira, a gente discute bastante, eu sei que você também, até nas suas entrevistas, e eu, dentro da minha carreira também, eu tive chance de discutir bastante, olhar e praticar política pública, estudar política pública na faculdade. A gente, como sentado aqui na cadeira de gestor numa empresa no Brasil, financeira, de moda, entregando, criando valor, tendo um propósito, a gente sabe o quão é difícil o custo do Brasil, os entraves que a gente entende no dia a dia. Acho que você, nesse engajamento, acho que é uma pergunta que a gente gosta de fazer para pessoas como você, que tem uma amplitude maior de visão, quais hoje, até pós-pandemia, mas acho que isso vem com certeza antes da pandemia, não mudou muita coisa, quais são os principais entraves ainda existentes no Brasil para o investimento produtivo? Para a gente sentar nessa cadeira, decidir investir mais, contratar mais, e que tipo de solução que a gente, como empresário, bate na porta do legislativo, executivo, e vai lá, fala, amigo, faz assim, faz assim, faz assim. Como é que a gente ajuda a dar instrumentos ou dar ideias, quais são, por onde passam as soluções para ter um setor corporativo mais competitivo, poder investir mais, ter mais empresas com propósito, criar mais inclusão social, criar mais emprego. Aonde estão esses entraves hoje, daqui para frente, Flávio, na sua visão? Hermínio, eu acho que tudo isso pode ser sintetizado com o problema da hostilidade do ambiente de negócios brasileiro. Isso está relacionado a uma hiperregulação, uma visão burocratizante, de um Estado que se hipertrofiou, uma excessiva judicialização, que também é consequência de um Estado hipertrofiado, né? Então, por isso que eu estou otimista com relação ao império das ideias boas, né? Eu acho que toda mudança vem de uma fonte comum, que é a cabeça do eleitor. É a partir daí que vêm as transformações, né? O eleitor brasileiro, eu acho que mudou de patamar, mudou de degrau, porque o discurso do Estado grande é de muito mais fácil disseminação, né? Você, em muito pouco tempo, você faz um socialista, mas você precisa de muita reflexão para que as pessoas entendam as relações de causa e efeito de uma economia livre, né? Se o Hermínio tem 2 pratos de comida e o Flávio Rocha não tem nenhum, é muito fácil, muito óbvio dizer, não, a solução é tirar um prato de comida do Hermínio e dar um prato de comida para o Flávio Rocha. Mas explicar as relações de causa e efeito do processo genial, divino, eu diria até, de como o mercado estimula as pessoas a gerarem a riqueza e como ele distribui também de forma automática, justa, meritocrática a riqueza criada, é um processo muito mais demorado. Então, o eleitor brasileiro, eu acho que descobriu que o Estado, ao invés de aliado, é um elemento de concentração de renda. É o Robin Hood às avessas. O Estado é o maior concentrador de privilégios. O meu pai, que nos deixou, morreu aqui há um mês, mas continuou muito vivo através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Ele falava muito que um país era como uma carruagem. Tem a sua força de tração, que é capital e trabalho, e tem os privilégios, o Estado aboletado em cima da carruagem, a sua burocracia. O Brasil, essa carruagem se hipertrofiou, ela ficou até maior do que a sua força de tração. Em determinado momento, essa carruagem parou. Então, agora, as reformas visam redesenhar esta carruagem, fazer uma carruagem primeiro que é um Estado que possa servir
e não servir-se do poder, né? E isso está sendo feito. Essas reformas, eu acho que até o Congresso tem feito um grande papel, tem aprovado as reformas, nos mostrou na fundamental e necessária reforma trabalhista, que foi um passo absolutamente importante. Era uma vergonha, em detrimento do próprio trabalhador, o Brasil gerar 3 milhões de ações trabalhistas por ano. Nada isso, você falou em atrair investimento, nada afugenta mais o investimento do que um país que concentra 80% do litígio trabalhista do mundo. Vamos para a tributária, que nós temos 4 trilhões de questões de brigas tributárias, uma total irracionalidade. Essa é uma reforma realmente que é prioritária, que precisa ser feita, apesar das 2 emendas que estão lá no Congresso, consegue algo inimaginável, piorar o pior sistema. Mas está aberto o caminho para a gente discutir realmente uma reforma tributária dentro dessas novas armas que o Brasil tem, que é uma transformação digital. Nós vamos sair realmente no pós-Covid, e vai ficar muito evidente de como é possível fazer uma reforma tributária compatível com essa nova realidade da economia digital, né? Mas isso seria pretexto para uma outra live, porque é um assunto muito extenso. Então, as reformas nós estamos no caminho certo. A reforma administrativa, que tem que anteceder a reforma tributária, né? Primeiro você faz a planta da sua casa, depois você vai ao gerente do banco para pedir o dinheiro, não ao contrário, né? Então, desenhar o tamanho da planta da casa que você quer é a reforma administrativa, é desenhar o tamanho do Estado que o Brasil precisa. E o momento não poderia ser melhor para isso, porque existe uma visão praticamente consensual que nosso Estado está grande demais, está disfuncional e está ensimesmado, está voltado para dentro de si. Então, eu acho muito de muita sabedoria essa ideia de inverter a ordem das coisas, fazer primeiro a reforma administrativa, depois a tributária. Então, com a reforma trabalhista que foi feita, a reforma previdenciária também, o Brasil nós temos que comemorar, porque vários países aí estão paralisados sem conseguir fazer as suas reformas previdenciárias dentro dessa nova realidade saudável de expectativa de vida muito maior do que era 20 anos atrás. E a reforma do Estado e a reforma tributária, nós pudemos realmente tirar o Brasil dessa posição humilhante de um dos 30 piores ambientes de negócio e lá para o topo da lista e ser um dos 30 melhores ambientes de negócio. Muito bem, concordo com você. Esperamos que isso melhore um pouco a nossa vergonhosa posição do ranking de Doing Business no Brasil. Hermínio, e um outro ingrediente, que esse não está no âmbito das reformas, você como uma pessoa do setor financeiro poderá falar também muito melhor do que eu, é o que eu estou chamando aqui do Big Bang financeiro. Vem, além da queda da taxa de juros, vem uma convergência de ferramentas tecnológicas poderosíssimas que vão realmente baratear e democratizar o crédito num patamar nunca visto, né? É o Pix, que agora começa, nós estamos protagonistas e pioneiros, né? Que vai ser realmente uma revolução nos meios de pagamento, vai aumentar a concorrência bancária, vem o cadastro positivo, que tem um potencial de disseminar e melhorar a qualidade de crédito concedido e reduzir o custo da inadimplência e da regulamentação também no patamar nunca visto. Vem a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que vai nos dar realmente um motor poderoso, né? Os americanos falam que data is the new oil, né? Então a LGPD realmente vai dar racionalidade e vai dar segurança de privacidade para a gente transformar essas informações que principalmente, e aí as empresas de varejo serão grandes protagonistas, né? Dessa geração de valor que está embutido num conhecimento mais profundo do cliente. Então toda a soma dessas armas tecnológicas são também um fator aliado à reforma que vai nos catapultar a um novo patamar de crescimento e prosperidade. É só para encerrar aí, acho que o seu tempo também deve estar correndo, e curto, Flávio, só para nessa linha de raciocínio, em relação às fintechs, essa é uma pergunta que veio da audiência também, em relação à operação de vocês, da Midway Financeira,
como vocês estão se vendo o posicionamento dentro das muitas propostas de banco digital em relação a essa revolução que eu concordo com você? Pix, fintech, barateamento de custo, pagamento instantâneo. Como é que vocês vão se encaixar, dado que vocês têm esse edge de ter o cliente, ter o last mile e ter essa base gigantesca de clientes que hoje já estão dentro da base da Riachuelo? Sim, esse é talvez o ativo mais importante nesse nosso propósito pretensioso, reconheço, de ser o epicentro da grande super app de moda e estilo de vida, né? O conhecimento do cliente, né, a partir do seu estilo de vida é o mais rico, é o mais multifacetado. Uma coisa é você ter um banco de dados meramente numérico de um grande banco. Você sabe quanto entrou na conta do Hermínio, quanto saiu da conta do Hermínio, é uma visão apenas quantitativa. É diferente você ter, por exemplo, um banco de dados de uma loja de eletroeletrônico. Você sabe qual é o tamanho da tela de cristal líquido, qual é o número de quilos que a secadora da casa do Hermínio tem. Agora, quando você tem o histórico de compras de vida, do histórico de compras de uma família, sob o ponto de vista de moda, essa é uma visão rica, multifacetada, que mostra até a autoimagem da mulher, a idade dos filhos, que tipo de ambiente frequenta. Então, esta é a cola que dá o conhecimento do cliente, aliado à visão financeira também. Aqui nós estamos, por exemplo, descobrindo correlações fantásticas entre o histórico de compras e histórico financeiro. Quando você junta essas duas coisas, você potencializa, por exemplo, a correlação que existe o mesmo cliente com o mesmo histórico financeiro. Um compra predominantemente sapato feminino, o outro compra predominantemente coisas artigos para o lar no Riachuelo Casa. A propensão à inadimplência é completamente diferente dos dois. São correlações que você não precisa nem descobrir por quê, mas são esses cruzamentos, quando você vai crescendo a bola de neve, né, aumentando outras câmeras de observação do cliente, você tem realmente essa visão que realmente vale mais do que óleo e do que ouro, que é o conhecimento do cliente. Então, nós nos vemos como muito bem posicionados para sermos este ponto de encontro digital, esse hub digital de estilo de vida, porque nós temos esses múltiplos pontos de contato com o cliente. A visão de moda, a visão financeira, 32 milhões de cartões de crédito, consequentemente 32 milhões de históricos de compras, né? Que nós somos o maior emissor de cartões private label do Brasil, e isso aliado ao enraizamento físico, ao marketplace construído com essas 400 marcas icônicas e desejadas pelo nosso cliente. Nós vamos criar realmente esta massa crítica para ir despertar um círculo virtuoso, né? De mais fluxo. Com isso você atrai mais sellers que dão um maior conhecimento do cliente, uma visão de mais facetas do cliente. Isso leva a mais fluxo e mais sellers e uma bola de neve. Eu acredito, Hermínio, que isso é uma quebra de paradigma mundial. Eu acho que as super apps que estão sendo construídas em bancos de dados financeiros ou bancos de dados de artigos de bens duráveis, né? A nova super app construída com esse novo, nessa visão muito mais rica do cliente, será extremamente competitivo no sentido de ser esse the winner that takes all. Sim, faz sentido. Bom, pessoal, nós estamos aqui já no final da live. Flávio, eu não tenho aqui, acho que foi muito rico a dividir um pouco da sua visão de varejo, de estado, de tecnologia, de futuro com a gente nesse 11 de setembro. Eu agradeço aqui o seu tempo. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos assiste hoje? Uma mensagem pós-pandemia para futuro que você de liderança, de como lidar com crise, de engajamento social? Bom, Hermínio, em primeiro lugar, foi uma honra participar desse evento, e o exemplo da BGC de superação já é inspirador. Obrigado. Normalmente, num momento como esse, se torna mais inspirador.
para todos nós. A minha mensagem é de otimismo. Nós estamos saindo desta melhor do que entramos, né? Nós vamos sair, demos um salto de 5 anos em 5 semanas e nós estamos o ponto as conquistas da humanidade em termos dessa inclusão, em termos do patamar de conforto e qualidade de vida é calcado em conhecimento, e nada menos perecível do que o conhecimento. Em outra época, talvez na era agrícola, na era industrial, né, a reconstrução fosse mais difícil porque a safra apodrece, a máquina é enferruja, mas agora, né, a retomada vai ser forte porque é calcada em conhecimento. Conhecimento que se exacerbou e se aprimorou durante esta pandemia. Então, estamos realmente preparados para um mundo melhor no pós-pandemia. Muito bom. É muito bom ouvir essas palavras de otimismo de você, que está no dia a dia no chão de fábrica, que contrata, que gera emprego, que gera inclusão, que tem que lidar com o ambiente de negócios um pouco inóspito do nosso país ainda, que vai melhorar, tem que melhorar, mas não é um dos melhores, não é o que a gente queria, mas enfim, é o que é. Bom, obrigado de novo, é um prazer ter você aqui, obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Obrigado a todos que estão aqui ouvindo a gente, clientes, colaboradores, enfim, que tenhamos um ótimo dia a todos. E, de novo, vamos para frente, otimismo a todos. Obrigado, tá? Um abração, Flávio. Fique bem. Grande abraço.